Boa noite, pessoal. Vamos para mais um dia, mais um clamor. Das pessoas que aqui estão, você que está no propósito da mudança, quem já teve uma situação resolvida, já levanta a mão, por favor. 2, levanta a mão, por favor. 2, certo. 3 situações resolvidas. 3 já? Muito bom, muito bom. É isso aí. Vamos lá. Vou falar 2 coisas, trazer 2 reflexões aqui para a gente. Deixa eu ler com vocês, até dando um pouco sequência na mensagem que o Espírito Santo trouxe a nós ontem. Vai para o Salmo 23, por favor. Abra aí sua Bíblia no Salmo 23. Sabe de quem é esse Salmo? Salmo de Davi. Salmo de Davi. E também não só sua fé, mas suas experiências com Deus. Ele diz assim, repita comigo, diga: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Essa é uma declaração, por incrível que pareça, quando você realmente entende isso e esse salmo, ele está no seu coração, é uma das formas que você tem de mudar situações, mudar o seu estado de espírito, mudar aquilo que está dentro de você, como preocupação. Geralmente sempre vem aquela carga sobre nós, como se fosse faltar. Vai te faltar recurso, vai te faltar dinheiro, você não vai conseguir sanar seus compromissos, você não vai conseguir vencer seus desafios, você vai ser envergonhado. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer para resolver essa situação, para pagar aquela dívida, ou aquele compromisso assumido? Isso, se você permitir e for alimentando o seu espírito com esse tipo de pensamento, ela vai anular a sua fé. A sua fé será anulada. Uma das situações que impede a ação da fé, a manifestação da fé, é a ansiedade, a preocupação. Isso impede a manifestação da fé. Então, o Salmo 23, que é um salmo de Davi, e principalmente esse primeiro versículo, se você aprender a fazer esse exercício, porque a fé é exercitada, e você começar a declarar: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, e ser específico, tá? Específico. Nós estamos aqui hoje, segunda-feira, uma reunião voltada para a vida profissional, específica realmente para a questão financeira, para a área financeira. Então você não pode ter nenhum constrangimento em fazer essa declaração. O Senhor é o meu pastor, diga comigo, e nada me faltará.
Então, o que não pode te faltar? Vamos ser específico? Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro não me faltará. Recursos não me faltará. Meios para sanar meus compromissos não faltará. O Senhor é o meu pastor e nada. Todo o salmo, ele abrange várias situações, mas olha a sequência dele. Diga comigo: em verdes pastagens me faz repousar. O que são verdes pastagens? Lugar de abundância. Vamos nos transportar para o cenário dele. O cenário era o deserto. Você vê que o quanto nós precisamos de um pastor como guia. E quando eu estou falando um pastor, nós estamos precisando do Senhor, porque Jesus disse: eu sou o pastor das ovelhas. Eu sou o pastor. O pastor, por que existiam os pastores? Para pastorear. O que o pastor fazia? Está aqui uma das funções dele. Ele levava as ovelhas, conduzia as ovelhas aonde havia pastagens, aonde havia abundância. Essa era a função do pastor. Por isso que eu costumo dizer que ovelha sem pastor padece. E por vários motivos. Ovelha sem pastor é ovelha perdida. Por quê? Primeiro, só o pastor sabe onde há pastagens. Só a gente se transportar para o deserto. Diga comigo: me conduz às águas tranquilas. Não águas turbulentas ou violentas que estão te afogando. Mas a um lugar de tranquilidade, de paz. Quem conduz? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me conduz a pastos verdes, a águas tranquilas. Diga comigo: restaura o meu vigor. Não há momentos que você está esgotado? Todos nós. Emocionalmente, fisicamente, mas principalmente emocionalmente, espiritualmente. Eu comecei dizendo o seguinte: quando você está muito ansioso, quando você está muito preocupado, e você já começa a exercitar, repita comigo, feche seus olhos, por favor, e diga assim comigo: diga, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Diga novamente, diga, o Senhor é meu pastor, diga, e nada me faltará, nada me faltará, diga, nada me faltará, nada me faltará. O seu estado de espírito muda. Aquela carga que está sobre você, ela sai. Eu não sei como é que ele vai fazer, mas eu sei que ele vai fazer. Não é verdade? Eu não sei, ele sabe onde tem pastos verdes e onde há águas tranquilas. E ele vai me conduzir a esse caminho. Ele vai me conduzir a esse lugar. É uma promessa. Restaura o meu vigor. Ele renova as nossas forças. Por isso que realmente nós precisamos estar em comunhão. 100% em comunhão com Deus. O próprio Salmo e a vida que nós estudamos onde Davi, e tem muita coisa aqui para falar a respeito, mostra que o centro era o Senhor. O centro de tudo. E dali partia para todas as áreas. Mas o centro era o Senhor. Isso não é uma coisa fácil se você não viver por fé. É o que eu costumo dizer, tem gente mais inteligente que nós, tem gente talvez mais capaz que nós, mais bem preparada que nós. Existem pessoas até mais estudadas, mas querido, nada substitui a graça e o favor de Deus sobre a vida de uma pessoa. Nada.
O que falta em mim, a graça supre. O que falta em mim, o favor de Deus supre. Né? Tem alguns versículos lindos. Deixa separado aí, eu parei no 3. Vai para Samuel, 1 Samuel 18, 14, e coloca os da sequência, por favor. 1 Samuel 18, 14. Diga comigo, olha aqui, ó. Lê, por favor. Diga comigo, ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Por que ele tinha êxito? Tinha êxito em quê? Em tudo que? Por quê? Para mim isso basta. Para mim isso basta. Em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus e Damasco, sujeitando-os a pagar impostos. Diga comigo, e o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Quem dava vitória a Davi? Aonde dava? Todos os lugares aonde ia. Entende? Havia sobre ele uma unção. Havia sobre ele a graça e o favor do Senhor. Havia sobre ele a bênção do Senhor. Isso é forte demais, né? Todos os lugares, o Senhor dava vitória a todos os lugares aonde ele ia. Vai para o próximo. Coloca para eles. Diga comigo, Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale de Sal. Quando nós realmente, agora volta para o Salmo 23, por favor. Diga comigo, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Ainda que eu passe por um lugar escuro, de perigo, de morte. Olha o que ele diz, não temerei mal algum. Tem um salmo que ele diz assim, ainda que um exército me cercasse, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que um exército me cercasse, porque eram as suas experiências com Deus. E o Salmo 23 diz, mesmo que eu andar por um vale de trevas, diga comigo, pois tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me protegem. A vara é símbolo de autoridade e poder do Senhor. O cajado é o símbolo da condução do Senhor. Por que o cajado? Lembra que o cajado tem sempre na ponta, ele faz uma espécie de um arco, uma bengala, certo? Não só protege, como conduz. Por quê? Quando uma ovelha estava saindo do caminho, ele levava o cajado, colocava no pescoço dela e colocava ela de volta no caminho. Entende? Vamos supor que aqui está uma ovelhinha, ele vinha, botava o cajado, puxa ela de volta para o caminho. Por isso que nós precisamos ser ovelhas e sensíveis. Porque Deus quer nos conduzir. Deus quer nos proteger. Pensa numa ovelha no meio do deserto sem pastor. Agora vamos transportar para Davi no desafio contra Golias. Quando ele disse assim, vocês não têm que ficar com medo.
tem que se apavorar por causa desse gigante. Eu vou lutar contra ele. Falaram para ele, você não pode. Ele falou, não. Quando eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, e aparecia um leão ou um urso, e arrebatava uma das ovelhas, eu partia contra ela. E eu lutava com elas. Se Deus me deu vitória contra o leão e o urso, quanto mais Deus me dará vitória também em relação a esse filisteu. Então, ele era um pastor que arriscava a vida para proteger a ovelha. E ele mesmo diz que por muitas vezes ele salvou a ovelha. E se aquela ovelha não tivesse pastor? E se não tivesse um pastor cuidando daquela ovelha? Você sabe quantas vezes você é protegido no dia e não sabe? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar quantos livramentos de acidente? Às vezes, coisas que você nem imagina, de enfermidade, de maldade. Quantos de vocês são invejados? E a inveja, você sabe que leva as pessoas a loucuras. É verdade ou não é? Leva a loucuras, biblicamente. Biblicamente. Leva a verdadeiras loucuras. E você já parou para pensar quantas vezes você é guardado, livrado, protegido e você nem imagina? Você nem sonha. Deus te protegendo, Deus te guardando, Deus te livrando. Já parou? O diabo veio para roubar, matar e destruir. De vez em quando, muitos de vocês sentem o peso da opressão, o peso da fúria. Só que está como leão, rugindo, bramando, buscando a quem possa devorar, mas não pode tocar. É ou não é? Às vezes você sente aquela fúria. E pode sentir até através de ação de pessoas. Ruge, brama, mas não pode tocar. Porque tem um pastor te guardando, te protegendo, ainda que você não saiba e não veja. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas. Aí ele. Isso é glorioso. E a gente precisa enxergar essas coisas. Às vezes a gente só vê, só identifica aquilo que não aconteceu. É verdade? Só identifica aquilo que não aconteceu, mas está acontecendo todos os dias. Todos os dias. E aí, o que nós falamos ontem, que coisa linda, né? Diga comigo, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Diga comigo, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Nós falamos sobre isso ontem. É lindo? Vamos lá. Davi, o oitavo filho, né, de 7 irmãos, ele é o 8º. Deus diz ao profeta, a maior autoridade do país, a maior autoridade do país, o representante de Deus na terra, vá à casa de Jessé e unja um dos seus filhos, porque eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. A cerimônia seria um evento, nós estamos falando, vamos pensar em algo grande, nós estamos falando de reis, nós estamos falando de sacerdotes que eram não quero usar esse termo não, mas talvez não vou nem usar para não causar confusão. Eu ia dizer assim, é o Papa, mas exclui isso.
Tá bom? Só para ter uma referência aqui de alguém espiritualmente que tem um peso, né? Eu vou colocar uma outra colocação aqui. Vamos lá. Vamos supor que a Bispa Cléo vai na sua casa para fazer uma unção. Certo? Olha lá. Aí a bispa vai lá porque Deus mandou ela ir lá, porque ela tem que ungir você, que Deus tem algo grande com você. Vocês estão levando a sério mesmo, hein? Falar para ela, vou mandar essa gravação para ela, fala, tá esperando lá, bispo, ó. Aí, fala com a sua família, manda reunir todo mundo, e você é o único que não é nem convidado, nem comunicado acerca do evento. Que foi o que aconteceu com Davi. Se ele sabia, a Bíblia não fala. Mas o fato é que ele foi o único filho que não estava nessa cerimônia de tamanho peso, de tamanha importância. Aí começa a passar os filhos. O primeiro que passa, que é Eliabe, que é um cara grande, bonito, de pose, né, estatura. Samuel, que era um ungido do Senhor, profeta, que Deus falava com ele, olhou e pensou, é esse o cara. E o Senhor já responde para ele, já de imediato, diz, não, esse eu rejeitei. Esse eu rejeitei. E mais, Samuel, eu não vejo como os homens. Os homens olham para a aparência, eu olho para o coração. Passou. Vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto, vem o sexto. Não, o Senhor disse que não é nenhum desses. Esses são todos seus filhos? Ele falou, não, tem o mais novo, que está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Então vai lá e chama ele, e ninguém vai se sentar enquanto ele não chegar aqui. Aí imagine todo mundo naquela posição de reverência. Corre lá, chama Davi. Davi não deve nem entender o que estava acontecendo. Tinha nem roupa para o negócio. Uma cerimônia dessa precisava da vestimenta adequada, você sabe disso. Ele não tinha nem roupa para o negócio. Aí chega, de repente está todo mundo lá naquela postura, em pé, e ele entra, de certo, ele olha aquilo e fala, o que está acontecendo aqui? Aquele que foi esquecido, discriminado, maltratado, desrespeitado, desvalorizado, aos olhos humanos, aos olhos dos homens, inclusive do pai, era o único que não havia probabilidade de receber aquela unção. Mas aos olhos de Deus não. E aí é a parte forte. Volta lá, volta no anterior. Diga comigo, preparas um banquete para mim à vista de meus inimigos, ou de meus adversários, que os irmãos eram adversários dele, e os irmãos se faziam inimigo. Tu me honras. Todo mundo viu aquela honra. Todo mundo viu ele ser exaltado, ungido, reverenciado. Ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Isso é forte demais. Olha como Deus trabalha. Você vê que realmente a gente tem que investir tempo no nosso relacionamento com Deus. O que Davi teve que fazer para isso acontecer? Só agradar a Deus. Chegou o dia em que todos viram Davi sendo honrado
ungido pela maior autoridade espiritual daquela nação. E não posso dizer, não é só da nação, a maior autoridade terrena. Olha o que Deus fez. Isso é para mostrar que quando Deus quer honrar uma pessoa, Ele honra. Quando Ele quer exaltar uma pessoa, promover uma pessoa, Ele promove. Invista o teu tempo no teu relacionamento com Deus, em agradar a Deus. Sabe, só concluir isso aqui, e eu vou para um ponto importante. Diz assim, ó, diga comigo, sei que a bondade e a fidelidade, diga, me acompanharão todos os dias da minha vida. Diga, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Tem outra tradução que diz, morarei na casa do Senhor. A bondade e a fidelidade. Tem tradução que está a bondade e o amor do Senhor. Bondade e fidelidade, bondade e o amor me acompanharão todos os dias da minha vida. É isso que acontece. Quando nós mantemos a nossa aliança com o Senhor, a primeira coisa que você tem que colocar dentro de você. É a primeira vez que eu estudei sobre o Salmo 23, assim, com muita lucidez, com muita... não ler como a gente estava acostumado, mas eu parei para me atentar ao ponto, aos detalhes do Salmo 23. Eu nunca mais olhei o Salmo 23 da mesma forma. Porque eu entendi, porque é só uma analogia daquilo que Deus faz conosco. Como nós devemos ser ovelhas desse pastor. Quem conduz a pastos verdes, a abundância, é o pastor. Quem nos leva a águas tranquilas é o pastor. Quem renova as nossas forças é o pastor. Quem cura as feridas é o pastor. Quem protege as ovelhas do leão, diabo, vosso adversário, anda rugindo, bramando como leão, buscando a quem possa devorar, é o pastor. E o pastor, você sabe que à noite, ele recolhe as ovelhas para um lugar chamado aprisco. É um curral. E para quem não sabe, o pastor antigamente dormia à porta do aprisco. Só tinha uma pequena entrada. E o pastor sentava naquela entrada com seu cajado, seu bordão nas mãos e dormia ali, protegendo as ovelhas. E a Bíblia diz que o nosso pastor não cochila e nem dorme. Olha que coisa linda. Ele não cochila e nem dorme. Isso significa que nós estamos 24 horas do dia guardados e protegidos. Nenhum mal pode nos tocar. Isso é forte, não é? Seja ovelha sem pastor, não. Ensine as pessoas que você conhece. Não seja ovelha sem pastor. Porque ser ovelha sem pastor é você não sabe onde está a pastagem, você não sabe onde tem água, você está à mercê dos predadores, você dorme desprotegido no deserto. Só de saber, tem essa cena com você. Imagine um curral, porque o aprisco era de pedra, e o pastor dormia ali sentado como porteira, guardando, protegendo as ovelhas. E Davi está falando do que ele fazia. E entendendo que era o que Deus fazia. O que ele fazia pelas ovelhas. E você sabe, quem conhece a história, há uma grande crença que Davi só foi escolhido pelo que ele fez pelas ovelhas. Deus disse, se esse cara
dá a vida pelas ovelhas, guarda as ovelhas, cuida dessas ovelhas, da forma que ele guarda, o que ele não vai fazer pela nação. Por isso que deu a nação, as ovelhas de Israel, para ele cuidar. Amém? Deixa eu ler uma coisa interessante com vocês. Tudo é uma questão de espírito. Vamos para Números 13. Eu falei sobre números a semana passada. E Números 13 diz assim, ó. Então Caleb fez calar o povo. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: diga comigo, subamos e tomemos posse da terra. Diga comigo em voz alta, é certo que venceremos. O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento do deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles, diga comigo, chefes das tribos de Israel. Era chefe, líderes, cabeça, tem tradução que está escrito cabeça, tem tradução que está escrito líder, estas eram as tribos, e os nomes deles, e o nome dos seus líderes: da tribo de Rubem, Samuá, da filho de Zacur, da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Ori, hein? Só botou o H aqui, Ori. Da tribo de, vamos ver o significado do seu nome, Ori, se é bom, tá bom? Da tribo de Judá, diga comigo, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de Manassés, filho de José, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofs. Tudo sugestões de nomes para os filhos e para os netos. Tá bom? Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué, que Josué também é uma espécie de Jesus, tá bom? E aí, tem a tradução desses nomes. Vamos ver a tradução deles? Samuá, diga comigo, fama, o que tem boa fama. Safate, diga comigo, ele julgou, aquele que tem poder para julgar. Deus julga. Diga Caleb, cão, cachorro, mas no sentido bom. Igal, diga comigo, vingador. Diga Deus vinga. Oséias, diga comigo, salvação. Este era Josué. Moisés mudou o seu nome de Oséias para Josué, que é Jesus no hebraico. Palti, libertado por Deus. Diga o Senhor livra. Gadiel, diga comigo, Deus é a minha fortuna. Gadi, diga comigo, afortunado. Amiel, diga comigo, povo de Deus, povo forte. Setur, diga comigo, escondido em Deus. Nabi, porta-voz. Jeuel, Jeová é Deus. Nomes, diga comigo, poderosos, espírito fraco. Aonde eu quero chegar com isso?
Por que que Caleb e Josué foram os únicos que foram aprovados e entraram na terra? Por causa, o que que Deus disse? Como neles houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, eles entrarão. O que que acontece e qual é a mensagem para nós? Esses homens, quando eles estavam num lugar chamado Cades Barneia, era 11 dias somente para entrar na terra prometida. 11 dias para entrar e tomar posse da terra. Chegaram à beira da terra, aconteceu o que nós lemos: separe 12 cabeças, 12 líderes e vai espiem a terra. Observem a terra que o Senhor entregou nas mãos de vocês. Vê que terra que é, se é boa, se é ruim, que tipo de cidade, que tipo de morador, que tipo de fruto ela produz. Veja as pessoas que moram lá. E eles foram e viram tudo, viu que a terra era boa, viu que o lugar era o que Deus disse. Pegou do fruto, colheu do fruto, trouxe do fruto. Cachos de uvas gigantes, romanceira, e assim por diante. E aí, mas viram o gigante. E aí começaram a se acovardar e temer. Esqueceram de tudo que Deus havia prometido e só olhou o gigante. Esqueceu de toda a promessa, esqueceu da grandeza de Deus, esqueceram do mar vermelho ser aberto, foi aberto diante dos olhos deles, esqueceram das vitórias anteriores, esqueceram da coluna de nuvem que os conduzia durante o dia e de fogo durante a noite, esqueceram do maná, esqueceram da água extraída da rocha, esqueceram de tudo que Deus fez ao longo do deserto, esqueceram tudo, todas as experiências. As 10 pragas do Egito, esqueceram tudo. Só olharam para o gigante. Só olharam para o gigante. E aí, começaram aquela incredulidade e falar as besteiras. Nós não podemos, não temos condição, e tal, e tal, e tal. E aonde eu quero chegar com isso? Diga comigo mais uma vez: nomes fortes, espírito fraco. Tinham nomes poderosos, nomes proféticos, mas espírito fraco. Por que que Josué e Caleb entrou? Porque o Senhor disse: neles houve um outro espírito forte. Tudo é uma questão de espírito. E aonde está o problema? E é o que nos chama a atenção e nós precisamos estar atentos. Porque talvez nós possamos estar a dias da nossa terra prometida. Sabe o que é dias? Dias. Estamos a poucos dias. Há 11 dias. E a incredulidade, o espírito nos sabotar e transformar esse dias em 40 anos ou nunca. Às vezes está tão pertinho. É uma decisão que nós precisamos tomar. Vivemos por fé ou não vivemos? Acreditamos que Deus faz tudo ou faz só algumas coisas? Ele pode nos dar vitória em qualquer situação ou somente em algumas? Eu estava falando hoje acerca de uma coisa pela manhã que muito poucas pessoas se dão conta. Quando a gente fala assim, você precisa ter uma fé grande. Aliás, não precisa, né? A Bíblia não fala sobre fé grande, né? A Bíblia às vezes fala até sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma coisa desse tamanhozinho, você já removeria montanhas.
A fé para conquistar coisas grandes. Perfeito. A fé para alcançar grandes coisas. Perfeito. Mas você sabia que às vezes essa fé, ela é testada em coisas que você nem imagina? Como por exemplo, você já viu um desafio mais difícil de se vencer do que quando mexem com teu caráter ou com teu orgulho? Toca num ponto que você abala os teus alicerces e você diz assim: por isso eu não vou passar. Isso eu não vou suportar. Hoje, numa reunião com os pastores, eu falava sobre isso. Eles estão aqui, eles estão me ouvindo. Eu vi pessoas ao longo da jornada ser testados e ser pressionados, porque às vezes você é uma pessoa que você enfrenta grandes desafios, você acredita, você faz suas ofertas, não tem problema fazer uma oferta, você acredita, né, como nessa reunião, você acredita que você possa conquistar, né, essa vida abundante, você crê em tudo isso, mas às vezes você pode ser testado numa situação que mexe com o teu orgulho. E nessa situação você pode não ser aprovado. Nessa situação você pode ser reprovado. Porque era o que Deus queria que você passasse, era o que Deus queria que você submetesse, mas você não submeteu. E você põe a perder, você joga fora. Por isso que fé grande não é para conquistar simplesmente um carro, uma casa, uma empresa, um negócio. Não. Porque você pode chegar lá e também você pode fracassar. E eu vi, e eles sabem disso, e eles lembram disso, que tem gente que precisava ter passado por algo e não passou, e jogou tudo fora. E a terra prometida que estava ali virou um deserto de 40 anos. Você está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Vamos lá. Talvez você seja uma pessoa honesta. Olha onde eu falei, talvez, não, vou consertar. Mas eu vou dizer assim, talvez você passe por um desafio, você esteja passando por um problema financeiro, mas o seu caráter não deixa você errar financeiramente. Você é uma pessoa honesta. Você não vai lesar ninguém, você não vai tirar nada de ninguém, você não vai roubar. Pelo menos prefiro acreditar assim. Amém? Você tem uma postura firme nisso. Talvez, a gente costuma dizer assim, né, que tem muitas coisas que derrubam o homem, mas tem 3 coisas básicas aí que são mais comuns: dinheiro, mulher ou homem, que é a parte sentimental. Mulher ou homem derruba, mas derruba mesmo. O orgulho. Essas 3 coisas derrubam. Talvez você tenha um caráter firme, você diz assim: não, mulher ou homem, estou vacinado. Isso não me pega. Aí vem o outro teste. Vamos no orgulho então. Vamos ver se submete ou não submete. Se passa ou não passa. É aquela frase que eu sempre digo para as pessoas, né? Hoje um pastor falou assim para mim: bispo, uma pessoa que quer sair da igreja por causa do próprio irmão, quer ir para outra igreja nossa e tal, e tal, e tal. E o que eu oriento? Eu falei: pergunta para ele se ele sabe que só tem um céu. Entendeu, né? Só tem um, não tem 2 céus. Não tem um céu para você e um céu para ele. Você entendeu ou não? E se hoje você não fica no mesmo lugar que a outra pessoa, como é que você vai fazer lá? Você nem vai entrar lá por causa disso. Você entendeu ou não? Olha que coisa louca. Foi a primeira coisa que eu disse para o pastor. Eu falei: pergunta para ela se ela sabe que só tem um céu.
o mesmo céu que ela pretende ir, a irmã também pretende. E aí? É sério. E às vezes a gente quer coisas grandes e estamos tropeçando em coisas pequenas. Coisas irrelevantes. Entende? Coisas pequenas. Começa aqui. Ah, o fulano está aqui na igreja. Mas querido, você senta aqui na frente, o outro senta lá no fundo. Primeiro que não deveria nem ter isso. Não é verdade? Não, mas se ele tiver, eu não vou. Você vai fracassar. Sabe por quê? Tua mentalidade é pequena. Tua mentalidade, desculpa a palavra, é medíocre. Como é que Deus vai te colocar em coisas maiores se é pequeno? Por dentro. É medíocre por dentro. Nomes poderosos. A crise não trata ninguém, a crise só revela. Só revela o que está dentro da pessoa. Você sabe disso. Na pressão vem à tona o que está dentro. E nós somos pressionados de todas as formas. Nós somos pressionados de todas as formas, de todas as maneiras. Então nós precisamos, a fé tem ação completa. E o que eu não posso, já parou para pensar? O que eles viram lá na terra? Viram o quê? Aí a pergunta que eu faço para você, o que é um gigante para você? Porque cada um, o que é um gigante para você, talvez não seja para mim. Não é verdade? O que seja gigante para o outro, talvez não é para o outro. O outro ali passa por ele numa boa. Fala, não, isso é pequeno para mim. Esse aí eu tiro de letra. Não é verdade? Então, eu preciso estar atento, porque o que é o gigante que eu estou enxergando e falo assim, isso eu não consigo vencer. Isso eu não consigo. Não, eu tenho. Talvez eu estou aí há 11 dias da terra. E esse gigante vai me vencer? Eu creio ou não creio? Confio ou não confio? Acredito ou não acredito? Eu sou guiado por esse pastor ou não sou? Por essa palavra ou não sou? Trabalha todos esses pontos. Trabalha todos esses pontos. Elimine isso. Pense grande. Usa a sua fé. A fé tem que ter ação completa. A fé tem que ter ação completa. Porque você pode ser testado em vários pontos. Bispo, uma coisa como essa pode me impedir? Claro que pode. Claro que sim. Imagine, vamos pensar aqui, tanto Davi como José. José, os irmãos fizeram horrores com ele. Ele sofreu horrores por conta dos irmãos. E se tivesse lá dentro dele um espírito, era de vingança. Como seria? Você acha que Deus poderia ter colocado aonde Deus o colocou? Não. A visão era maior. Ele entendeu que aquilo tinha um propósito. Tanto é que ele disse aos irmãos, vocês bem que tentaram mal, mas não foi vocês que me trouxeram para cá. Deus me trouxe para cá. Se foi aquele meio, ele soube separar. Diga assim comigo, eu não vou passar pelo que Deus não permitir que eu passe. Você não vai passar por nada que Deus não permitir. Como eu não vou passar por nada que Deus não permitir. Eu só vou passar pelo que Deus permitir. E Deus não permite nada além do que possamos suportar, mas antes Ele dá o escape. Está escrito isso também. Ele não nos dá nada além do que possamos suportar. Se chegou nessa medida é porque eu posso suportar, eu posso vencer. Me aproximo dEle, me achego ainda mais a Ele, busco ainda mais a Ele. Dou condições a Ele. Quem está entendendo, por favor? Esse é um ponto importante. Porque eu vou voltar aqui. Vamos lá. Eu vou voltar. Nomes poderosos, espírito.
Você pode ter um nome extraordinário. Vai lá no significado do seu nome. Seu nome é poderoso. Tem um significado extraordinário. Mas o principal é o teu espírito. Deus escolheu Davi pelo espírito, pelo coração. E fez de Davi poderoso pelo coração. Um homem, quem estava na igreja ontem? Vocês viram os valentes de Davi, né? Se modelar em quem será? Quem foi o modelador desses caras? Quem foi o modelo? Quem inspirou esses caras? Davi. E Davi foi ungido com o Espírito de Deus. Amém, pessoal? Então, coloque dentro de você algo. Não seja uma pessoa, talvez, vamos lá, vou repetir, tá? A crise não trata ninguém. A crise só revela o que está dentro já. Os problemas só revelam o que estava dentro de nós. Quando somos pressionados, sai o que está dentro. E a fé, ela tem que ter ação completa. Porque já parou para pensar o seguinte, deixa eu pensar numa coisa aqui com você. Tem uma grande porta aberta para você. Tua terra prometida está aí. Mas talvez você seja testado numa coisa que mexe com o teu orgulho. Que mexe com as tuas emoções. E aí talvez você diga, vira e fala assim, eu não vou passar por isso. Eu não vou me submeter a isso. Isso é humilhação. Não, não é. Não é. É igual muitas vezes quando parece que você está sendo desprezado e você fala assim, mas cara, eu vou me humilhar diante do cara? Vai lá, persevera. Não é humilhação, é perseverança. Eu já pedi, eu já falei, vai lá de novo. Vai lá de novo. Faça de novo. Você lembra a passagem de Naamã, que era sete mergulhos no Jordão. O orgulho quase impediu que ele fosse curado de algo incurável. Um homem que tinha tudo para viver uma vida extraordinária, mas era um leproso. E por que Deus mandou ele ser... O profeta mandou que ele mergulhasse 7 vezes no Jordão? Era justamente para tratar o orgulho dele. Dinheiro não era o problema, a posição não era, ele era influente, ele era general da Síria. E o que Deus queria para curar ele? Porque a lepra dele era interna, só refletia fora. Aí ele mergulhou e foi completamente a carne limpa como de uma criança. Não tinha outro meio, ele mesmo falou, eu não posso mergulhar nos rios da minha terra? Não, mas é aqui, é no Jordão aqui. É nas águas turvas do Jordão aqui. Era só obediência e humildade que estava sendo trabalhado nele. Às vezes Deus trabalha isso conosco. Eu estou falando de algo que eu já vivi. E o Espírito Santo falava assim, passe pelo que você tem que passar. Passe pelo que você tem que passar. E eu vou te honrar. Passe e se submeta ao que você tem que submeter. E eu vou te honrar. Eu vou te exaltar. Está aqui os pastores me ouvindo. Eu falava isso hoje com vocês ou não falava? Exatamente isso com eles hoje. E a gente trazia à memória a gente que não passou pelo que tinha que passar. E eu falava, foi um teste naquele momento. Foi um teste que tinha que ter passado. E hoje, uns morrendo no deserto, outros já morreram no deserto, outros estão gemendo no deserto. Porque tinha que ter passado. Quem está entendendo, por favor? Essa mensagem não fala só, fala com todos nós. Fala com todos nós. Porque era fácil aqui eu levantar aqui e falar assim, você está 11 dias, vamos clamar, vamos determinar. Opa, não deixe entrar em 2011. Talvez, 2021, talvez você pode ser testado em algo semelhante agora. Ou já esteja. Algo que mexe com o teu orgulho. Algo que mexe com as tuas emoções. Aquilo que você diz assim, isso eu não vou aceitar. Não, eu é igual Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Posso, quando Paulo disse isso, ele disse assim, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é ter... Eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Aprendi o segredo, diga comigo, aprendi o segredo
Ele disse isso, de estar contente em qualquer situação, seja ela qual for. Sabe por que ele estava dizendo? Eu sou maior por dentro do que por fora. E a minha fé tem ação completa. Porque senão o diabo está sempre nos pegando em coisas menores. A gente quer coisas grandes, mas nós estamos sempre presos a coisas menores. Pequenas, medíocres, sentimentos, emoções, rixinha, vingança, vitimismo. E aí vai. Amém, pessoal? Então, não adianta simplesmente ter um nome poderoso, tem que ter um espírito. Tem que ter espírito. Um espírito poderoso. Como Caleb e Josué, houve um outro espírito, eles vão entrar. Perseverou. Foram inteiros, íntegros. Fique em pé, por favor. Pega o teu propósito. Feche os seus olhos. Querido, já parou para pensar que você pode estar 11 dias? Há 11 dias? Há 11 dias da sua terra prometida? Há 11 dias da terra da abundância? Há 11 dias da terra que mana leite e mel? Por isso vigia. Vigie com teu espírito. Não caia em armadilhas. Não caia em ciladas. Não se deixe levar pelo sentimento, pelas emoções. Tenha outro espírito. Tenha outro espírito. Que foi o que Deus disse. E voltando ao Salmo 23, diga comigo, diga: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Não me faltará paz, não me faltará alegria, não me faltará dinheiro, não me faltará recursos, não me faltará meios. Diga: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Acredite nisso. E você que está aqui, você vai dizer: não vai me faltar cliente, não vai me faltar vendas, não vai me faltar negócios, não vai me faltar. Aliás, vai transbordar em nome do Senhor Jesus. O meu pastor me guia a pastos verdes, o meu pastor me conduz a águas tranquilas, o meu pastor renova as minhas forças, inclusive é o que ele vai fazer hoje com você, renovar suas forças. O seu pastor, ele vai te conduzir em nome do Senhor Jesus. Diga isso. Agora faça a tua oração e diga com fé o que não vai te faltar. Diga com autoridade, diga: o Senhor é o meu pastor e não vai me faltar provisão. O Senhor é o meu pastor, não vai me faltar recursos. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Diga com autoridade em nome do Senhor Jesus: Ele vai me guiar a águas tranquilas, a pastos verdes, em nome do Senhor Jesus. Não vai me faltar contrato, não vai me faltar vendas, não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar clientes, não vai me faltar trabalho, não vai me faltar. Diga o que não vai te faltar, porque o diabo vive sussurrando aquilo que vai faltar a você. O diabo vive soprando nos teus ouvidos aquilo que vai faltar. Diga: não vai. Ele vai preparar uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor vai me colocar numa posição de honra. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Diga: creia nisso, Ele vai fazer isso com você.
Ele vai te ungir aonde todos possam ver. Ele vai te colocar numa posição de honra, aonde todos possam olhar para você, inclusive aqueles que te criticaram, aqueles que te desprezaram, aqueles que te rejeitaram. Ele vai colocá-lo, mas não é para você se vingar, não é para isso, não é, é para a honra e a glória do nome dele. Acredite nisso em nome do Senhor Jesus. Diga isso, diga: prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele vai te servir. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, a bondade e o amor do Senhor te seguirão todos os dias, e você habitará na casa do Senhor todos os dias da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Ó santo e poderoso Deus, eu oro, Senhor, com a tua igreja, eu declaro sobre a vida dessa pessoa, eu profetizo, ó meu Deus, o Senhor é o pastor dela, e nada faltará, não faltará recurso, não faltará dinheiro, não faltará clientes, não faltará negócios, não faltará contratos, não faltará vendas, não faltará, em nome do Senhor Jesus. Senhor, guia, conduz a pastos verdes, a águas tranquilas, renova as forças, meu Pai, dessa pessoa. Levanta ela, Senhor, levanta ela, meu Deus, levanta com poder, levanta com autoridade, renova as forças. Prepara uma mesa na presença dos inimigos, Senhor, prepara uma mesa para ela, meu Deus, e dê honra a ela, Senhor, para que ela possa te honrar. Exalte, meu Deus, abençoe, Senhor. O Senhor ia com Davi por onde Davi andava, aonde ele ia, o Senhor era com ele, o Senhor dava vitórias. Dê vitória a essa pessoa, Senhor, dê vitória à tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, ela vai entrar em 2021, mas vai entrar por cabeça. Ela vai entrar em 2021, mas essas três situações, esses três problemas não vão entrar com ela. Eu oro com ela, eu declaro sobre a vida dela, eu profetizo sobre a vida dela. Ela vai entrar, mas essas situações não vão entrar com ela. Eu declaro isso, eu profetizo sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que ela feche esse ano com chaves de ouro, que ela termine esse ano abençoada. Meu Deus, que dentro desses próximos dias, que esses próximos dias sejam dias de milagres na vida dela. Ó meu Deus, que seja os 11 dias, meu Pai, de Cades Barneia, a terra prometida, mas ao contrário dos espias, que ela entre, que ela possua, que ela pise na terra, meu Deus, para a honra e a glória do teu nome. Fortalece essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Exalta essa pessoa, promova essa pessoa, Senhor, para a honra e a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Segura no teu coração, por favor. Deixa Deus renovar suas forças. Renova as minhas forças. Deixa Deus te ungir. Sabe quem prepara a mesa para você, diante dos teus adversários? É Ele, não é você. É Ele, não é você. Às vezes você luta e faz de tudo para que os outros vejam que você venceu. Não se preocupe com isso não. Se você vencer, vão ver de qualquer maneira. É Deus que prepara essa mesa para você. É Deus que te coloca numa posição de honra. Então usa a tua força para agradar a Deus, para fazer o que Deus aprova. Deus era com Davi por onde ele ia. Deus dava vitórias a Davi aonde ele ia. É Deus. Tudo é Deus. Tudo vem de Deus. Talvez, sabe a palavra que Deus está preparando nos preparando, é que talvez nós estamos há 11 dias aí da terra prometida. Vigia, não se distraia. É 11 dias e você está entrando e tomando posse. Pode vir coisas para tirar o teu foco, para tirar a tua atenção, para te tirar do lugar, do espírito. Mantenha o foco. Como o meu servo Caleb teve um outro espírito. Deus não precisa de nome forte, Deus precisa de espírito forte. Entende?
Não é nome forte. Nome todos os 10 tinha, os 12 tinha. Mas espírito forte só tinha 2. Só 2. E Deus olhou para o espírito. Assim como escolheu Davi pelo coração. Coração capaz a submeter e obedecer a Deus. É isso que Deus quer. Vigie nos próximos dias. Você pode estar há 11 dias. Não se distraia, submeta ao que você tem que submeter, passe pelo que tem que passar com excelência. Com espírito de grandeza. Visando, porque nosso caráter é testado. Não é só a nossa coragem, nosso caráter é testado. Nosso orgulho é testado. As nossas emoções. Por isso que nós precisamos ser ovelhas que têm pastor, que é conduzido por esse pastor. Seja ovelha desse aprisco. E você está guardado, protegido. Ele vai te conduzir a esses pastos verdes, essa abundância que Ele tem para você. Essas águas tranquilas que tanto você tem ansiado beber. Ele vai renovar suas forças para você voar ainda mais alto. Ele vai preparar uma mesa diante dos teus adversários. Quando diz, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, Ele vai te servir diante de todos e todos verão. E mais, a bondade, a misericórdia, o amor do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. E você, por consequência, habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém? Levante ao céu suas mãos, seu propósito. Ó meu santo e poderoso Deus, eu abençoo a vida de todos esses homens e mulheres. Eu declaro, Senhor, um espírito forte. Não é só um nome forte, um espírito forte. O Senhor é o pastor dessa igreja. O Senhor é o pastor dessas ovelhas. Então que nada falte, absolutamente nada. Conduza cada um a pastos verdes, a abundância, águas tranquilas, que ela beba dessas águas. Renova as forças. Prepara uma mesa diante dos adversários, Senhor. Unja a cabeça dela com óleo, com teu espírito, a ponto de transbordar. Que a tua bondade e a misericórdia acompanhem todos os dias e que eles possam habitar na tua casa todos os dias da sua vida. Eu abençoo e declaro que ela entre em 2021, mas entre por cabeça, abençoada, vitoriosa. Esses 3 problemas não vai entrar com ela. Finaliza, Senhor, o que o Senhor começou na vida dela. É o que eu declaro, é o que eu profetizo. Eu os abençoo. Peço a tua bênção e dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas.